Olá, muito boa noite a você acompanhando a programação do canal 23.1. A sua Dia TV está entrando no ar nesta terça-feira, dia 18 de setembro do ano de 2018, a segunda edição do seu jornal O Dia News. E aqui comigo você vai conferir. Governador Wellington Dias reage após a assinatura de um manifesto de candidatos da oposição contra o governo dele. E mais, após desabamento de uma olaria no município de Pedro II, o Ministério Público do Trabalho entra nas investigações do acidente. Você também confere nesta edição uma entrevista especial sobre o filme Amigo Oculto, um curta piauiense que entra no cenário nacional de festivais. Tudo isso e muito mais na edição de hoje, terça-feira, do seu jornal O Dia News. E teve início nesta terça-feira, 18 de setembro, a Semana do Trânsito. Quem foi conferir o que vai ser discutido durante todo este evento foi Lalesca Setúbal. Motocicletas, carros, ônibus, pedestres, será se todos estão em sincronia no trânsito? O número de acidentes aumentam. Segundo a PRF, em rodovias, o acidente considerado mais frequente e letal é a colisão frontal. E nas vias urbanas são atropelamento de pedestres e acidentes com motos. Infelizmente, a população ainda não entendeu, dentro dessa dinâmica do trânsito, a sua responsabilidade. Então, acaba negligenciando o respeito ao outro e, com isso, nós temos as nossas tragédias todos os dias em rodovias pelo Brasil afora. A imprudência no trânsito resulta em um número elevado de mortes no país, 37 mil pessoas por ano. O Piauí é classificado pelo Ministério da Saúde como estado de maior risco de acidentes. O que mais prejudica a gente hoje no serviço de urgência é a invasão de acidentes de trânsito, acidentados de trânsito. Isso aí, hoje, as motos, por exemplo, são horríveis em termos de acidente de moto para o Piauí. A gente está batendo recorde. Uma das possíveis soluções para ter paz no trânsito é a conscientização de motoristas e também de futuros protagonistas, as crianças. Por isso, em todo o país, a Semana Nacional da Educação do Trânsito é realizada em conjunto com todas as instituições responsáveis. Bem, a Semana Nacional de Trânsito ela vem trazendo essa questão educativa, principalmente, para todas as áreas do trânsito. Motociclistas, motoristas, pedestres. O motociclista em especial porque ele é o nosso grupo de risco maior. Ninguém ganha do motociclista em questão de acidentes e mortes no trânsito. E o time de futebol de Timon já faz seus últimos ajustes para enfrentar a equipe do Esplanada. Confira na reportagem de Pamela Maranhão. O time do Timon faz os últimos ajustes antes do confronto diante o Esplanada, que acontece na quarta-feira no Albertão. Após o empate em 2-2 diante o Dirceu FC, o treinador Ildinho usou os últimos dias para trabalhar os erros e principalmente o emocional do seu grupo. A gente trabalhou mais a parte psicológica, né? Porque a gente não iniciou bem com o empate, a gente estava dominando o jogo o tempo inteiro e não conseguimos efetivar com a vitória. Mas aí a gente trabalhou essa semana, cabeça dos meninos, trabalhando uma parte tática também, para poder no jogo contra o Esplanada a gente sair com a vitória. Os jogadores destacam que a ansiedade passou e que alguns erros não podem se repetir para o segundo confronto. O acúmulo de erros de gols, né, que faltou, aí isso causou um grande prejuízo para a nossa equipe toda. Após o empate na rodada de abertura, a equipe do Timon intensificou os treinos. E por aqui também está rolando muita conversa, porque o objetivo é conquistar os primeiros 3 pontos diante da equipe do Esplanada. É uma equipe muito boa, é a equipe que venceu a primeira rodada, a gente viu, tem potencial. Aí agora a gente tentar fazer nossa parte, tentar jogar de igual para igual com eles e tentar ficar com os 3 pontos, que é muito importante para a gente. Para o meia Cliver, passado a estreia, o time está mais tranquilo e focado em somar os primeiros 3 pontos dentro da competição. O jogo da estreia é o que traz o nervosismo, a ansiedade e para esse segundo jogo tá todo mundo tranquilo, cabeça no lugar. Já viu como é o estilo do campeonato e tentar buscar a vitória. O Timon entra em campo nesta quarta-feira às 5h45 da tarde, quando enfrenta o Esplanada no Estádio Albertão.
O jogo é válido pela segunda rodada do Campeonato Piauiense Sub-17. E você de casa já pensou em praticar esportes aproveitando a natureza? Confira como nesta reportagem de Zanviana. No aquecimento, corredores vindos de Teresina e de várias assessorias da cidade. São atletas que, além de correr nas ruas, no asfalto, praticam a corrida em trilhas, em meio às árvores, riachos e outras belezas da natureza. Esta modalidade de corrida, a Trail Run, ou corridas na natureza, já acontece no estado há algum tempo. E além de unir esporte e superação, os competidores desbravam as matas piauienses. O circuito de corridas na natureza já aconteceu em Castelo do Piauí, Beneditinos, Campo Maior e São Raimundo Nonato. A histórica maratona de trilha aconteceu na cidade de Nazária. Em Amarante, acontece a primeira edição do Lira Eco Trail Run. E como esse repórter aqui gosta de uma boa aventura, a gente participa também. Junto comigo participaram 120 corredores. Na manhã de domingo, além do percurso de 10 e 21 quilômetros e os obstáculos típicos deste tipo de prova, o sol forte de setembro foi o mais sentido. Prova concluída com muito esforço e garra, alguns se machucaram no meio do caminho, 8 desistiram da prova e outros, além da garra, mostraram determinação e foram a pódio. Muita subida, subida, descida. Na descida também é muito ruim se não segurar. Ela tinha muita pedra, muita subida, muita descida. Não foi fácil, mas da gente ir controlando, né, sabendo respeitar os limites. Comigo deu tudo certo. Algumas pessoas realmente passaram mal, né, por conta do calor. Aos participantes foram entregues medalhas e aos vencedores, troféus. Todo o mérito para quem finalizou a prova. Foi um desafio para a gente, né? A primeira trilha mesmo com o aspecto de evento, né? E foi muito proveitoso. O que a gente queria era exatamente isso, tornar cada vez mais essa atividade mais praticada por mais pessoas, então a gente quer crescer o esporte no nosso estado, né? Foi punk por causa do sol, né? O sol, mas a trilha tá só midibulhado. A trilha tá varridinha, beleza, não tem como um atleta se perder. As provas de corrida na natureza precisam de uma logística mais elaborada. São muitos quilômetros em diferentes pontos que precisam ser demarcados e sinalizados. E já estamos recebendo aqui em nossos estúdios a editora de cidades do jornal O Dia, Vigiane Passos, é com ela que nós conversamos a partir de agora. Olá, Vigiane, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lívia. Vigiane, nós temos a notícia de uma tragédia do município de Pedro II, não é isso? Conta pra gente. 2 trabalhadores de uma olaria localizada na cidade de Pedro II morreram soterrados após o desabamento de um dos fornos do local. Eles chegaram ainda a ser socorridos por populares, mas já chegaram ao hospital sem vida. O fato aconteceu na tarde de ontem, né? Mas só hoje pela manhã a gente chegou, né? Teve essas informações aqui na capital. Ok, Vigiane, e por que o Ministério Público do Trabalho vai entrar na investigação do caso? O Ministério Público do Trabalho informou que vai apurar as responsabilidades do ocorrido. Para tanto, ele vai solicitar informações tanto do SAMU quanto do hospital que recebeu, né, que prestou o primeiro atendimento a essas vítimas. A Polícia Civil também está no caso, já está investigando. Eles são polidos em apontar as causas do acidente, que só deve sair após a perícia. Mas eles já dizem que a olaria tem uma estrutura realmente antiga e estaria danificada por conta da ação do tempo. Isso no caso, o Ministério Público entra nessa investigação porque o incidente aconteceu no ambiente de trabalho das 2 vítimas fatais. Mais informações sobre essa notícia, Vigiane, a gente encontra onde? No portal dia.com e amanhã na edição do Jornal Dia também. Muito obrigado pela sua participação e você aí de casa confere a partir de agora o nosso plantão de notícias. O
Piauí possui mais de 2.300.000 eleitores. No entanto, no dia 7 de outubro, 80.747 deles estão impedidos de irem às urnas escolher o novo presidente da República, governador, senadores e deputados estadual e federal. É que eles estão com pendências junto à Justiça Eleitoral e tiveram os títulos cancelados. O principal motivo foi a falta de biometria e também a mudança no domicílio eleitoral sem a transferência do título. Com as pendências, eles ficam impossibilitados, por exemplo, de assumir o concurso público, caso sejam aprovados, e ainda impossibilitados de retirar documentos oficiais, como a carteira de identidade e o passaporte. A Polinter deflagrou na manhã desta terça-feira a segunda fase da Operação Sentinela. Ainda nas primeiras horas da manhã, 2 homens foram presos acusados de roubar veículos em Teresina. Trata-se de Luciano Queiroz e Rogério Silva do Nascimento. Os 2 suspeitos são especialistas nesse tipo de crime e atuavam principalmente na zona sudeste da capital. Os acusados tinham cerca de 5 passagens pela polícia por roubos e furto de veículos e em residências na capital. Entre os presos da nova fase da Operação Sentinela está também um casal que atuava em diversas zonas da cidade roubando carros e motocicletas. Os acusados foram identificados como Edeilson da Silva e Antônia Manuela Pereira de Castro. Edeilson já estava recolhido na casa de custódia por uso de documentação falsa e desobediência dos termos de trânsito, além também de já ter cumprido pena por homicídio ainda em 2013. Já Antônia Manuela apresentou resistência em colaborar com as investigações. Junto com ela foram encontrados uma arma de fogo e um carro roubado, que já foi usado para a prática de outros roubos. Ela também já tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas. A primeira fase da Operação Sentinela foi deflagrada há 2 meses. Na ocasião, outras 5 pessoas foram presas, acusadas de roubo de veículos na capital. O Tribunal Regional Eleitoral concluiu a análise dos pedidos de registros de candidaturas no Piauí. Ao todo, foram 461 pedidos formulados. Destes, 20 foram negados. A Justiça Eleitoral no Piauí também recebeu um caso inédito, um pedido de candidatura avulsa, mas foi negado porque a legislação eleitoral não admite essa possibilidade. Ainda em apreciação, casos envolvendo substituição de candidatos, mas os pedidos ainda estão em análise porque foram apresentados no último dia do calendário eleitoral. Ao todo, foram apresentados 20 demonstrativos de regularidade partidária, os DRAPs. Dos 441 pedidos formulados, 390 foram deferidos, 20 deles foram indeferidos, 2 aprovados com recurso, 4 negados com recursos, 14 renúncias, um não reconhecimento de pedido e 10 processos ainda em tramitação. E no próximo bloco você confere, governador Wellington Dias reage após a assinatura de um manifesto de candidatos da oposição contra a gestão dele. E mais, tem uma matéria especial sobre o filme curta piauiense Amigo Oculto, ele que começa a entrar no circuito nacional de festivais. A gente volta já.